Eles eram as maiores estrelas do Brasil, ricos e poderosos. Mas a fama passa. Enquanto muita gente vive com pouco, esses 15 ex-galãs da Globo perderam tudo e hoje vivem uma vida que ninguém imaginava. Pobreza e esquecimento. Eles pagam o preço de decisões erradas e do fim do glamour, de contratos inesgotáveis a morar de favor e pedir ajuda por piques. Você vai se chocar ao descobrir quem está abandonado pela família e como esses ícones vivem hoje. Já deixa o seu like e assista até o final, porque você vai se surpreender. Flávio Galvão buscou novos horizontes. Ele migrou para as superproduções bíblicas da Record TV, alcançando o feito de dar voz ao próprio Deus em Gênesis. Abrão, Aos 78 anos, o ator se mantém saudável e longe de qualquer crise financeira. A sua reinvenção vai além da atuação. Ele se tornou um respeitado comentarista político no Jornal da Cultura, analisando a sociedade com a mesma profundidade que entregava em cena. A história de Flávio Galvão é a prova de que a inteligência e a adaptação são a chave para evitar o esquecimento. Taumaturgo Ferreira. Ele era a perfeita definição de galã dos anos 80, imortalizado por anos dourados e consolidado como uma estrela em Top Model. A sua ascensão na Globo foi assim meteórica, mas a queda foi igualmente dramática, não por falência, mas por um boicote de bastidores que selou o seu destino. O ponto de não retorno veio em 1993, na novela Renascer. Taumaturgo Ferreira se recusou a fazer o sotaque caipira do Zé Venâncio, E você tá contra eu? desagradando o autor e a direção. A punição foi imediata. O seu personagem foi morto no capítulo 59 e o ator se sentiu sacaneado. Dessa polêmica, o colocou na geladeira por anos, selando o esquecimento do seu status de galã. Hoje em dia, aos 69 anos de idade, ele vive uma vida simples e reclusa em São Paulo, com a esposa Jane Saviano. Longe da pobreza extrema, ele se sustenta através de suas artes plásticas e se arrisca a cantar em bares para garantir uma renda extra, provando que a vaidade lhe custou o estrelato. Luciano Zaffir. Hoje, esse galã parecia ter tudo. Carreira de modelo. Novelas de sucesso na Globo, como Anjo Mal e O Clone. Cinema, ao lado da Xuxa. E o sobrenome ligado a uma das famílias mais comentadas do país. Nos bastidores, porém, a vida tomou um rumo bem mais pesado do que o público imaginava. Depois de anos de exposição, ele passou a protagonizar manchetes por um motivo bem diferente. Dívidas. Em 2022, a Justiça mandou penhorar bens por causa de um depósito de cartão de crédito acima de R$ 100 mil. Em 2025, uma nova decisão determinou a penhora de itens de alto valor da mansão em Campinas, por uma dívida de mais de R$ 5 milhões, ligada a um contrato de factoring da empresa da família. Ao mesmo tempo, Zaffir ainda lida com as marcas de uma batalha quase que fatal contra a Covid-19. Embolia pulmonar, perfuração intestinal, meses internado com chance mínima de sobreviver, cirurgias e até o uso de uma bolsa de colostomia. Em 2024, ele revelou que recorre a cannabis medicinal para aliviar as sequelas da doença e reduzir remédios de tarja preta. Então, eu estava com 84% do pulmão tomado e tinha uma cirurgia muito séria para fazer. A probabilidade de eu sair vivo da mesa era menos de 15%. Hoje, por trás da imagem do ex-galã e o pai da Sasha, está um homem em recomeço, financeiramente pressionado, em tratamento contínuo, mas ainda amparado pela família e tentando reconstruir a própria história longe do glamour de outros tempos.
André Gonçalves. Nos anos 90 e 2000, ele era a presença certa nas novelas de maior audiência. De A Próxima Vítima a Salve Jorge, passando pela minissérie A Muralha, onde consolidou de vez o estado de galã impulsivo, carismático e muito querido pelo público. Eu não estou aguentando mais te ver se esforçando para ser um cara normal, como o pessoal costuma falar, e que no fundo você gostaria de ser. A sua vida pessoal sempre esteve no radar da imprensa. Relacionamentos com atrizes famosas, manchetes constantes e 3 filhos de mães diferentes marcaram a sua trajetória de altos e baixos emocionais. É isso que eu não quero dizer. Ele quer saber se é para ele voltar ou se é para voltar só o dinheiro. Mas foi longe das câmeras que o seu maior drama começou. Desde 2007, André Gonçalves passou a acumular dívidas de pensão alimentícia com as filhas Manuela e Valentina. A mãe da Valentina me mostrou uma planilha dizendo que eu devia 3 meses de 2007. O valor, que se arrastou por anos na justiça, ultrapassou os R$ 450 mil. Em novembro de 2022, o ator teve a prisão domiciliar decretada, sendo obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Um dos momentos mais humilhantes de sua vida pública. E agora ela está de novo na justiça pedindo a minha prisão porque eu não cumpri o acordo. Ele alegou estar desempregado desde 2016, incapaz de pagar os débitos, o que avalou a relação com as filhas, que seguiram com ações na justiça, ao atingirem a maioridade. Cara, ela tem 23 anos. Ela pode... Pra mim, a maior desgraça é essa. A crise familiar explodiu nas redes sociais, com trocas de acusações e relatos de mágoa profunda. Sua esposa, Daniela Vinícius, tentou oferecer ajuda para quitar parte da dívida, mas André recusou. Isso é um problema muito sério que é meu. Você jamais vai mexer num real para você se colocar para me ajudar. Eu não aceito. Pouco depois, o casamento passou por uma separação. Ele deixou a casa onde o casal vivia, na Barra da Tijuca, e passou a morar de favor no apartamento de um amigo no Leblon. Um símbolo claro do seu declínio financeiro e emocional. Em 2023, André Gonçalves entrou em A Fazenda, numa tentativa desesperada de reconstruir a imagem e recuperar a estabilidade. Para um galã que já foi sinônimo de sucesso, essa foi a dura prova de que, às vezes, a fama não é suficiente para proteger alguém das consequências das próprias escolhas. E o Felipe Martins, o teto da inesquecível novela A Viagem. Ele foi um dos rostos mais reconhecidos da Globo dos anos 80 e 90. Paciência tem limite. E a minha já chegou ao fim. Aos 65 anos, a sua trajetória é o retrato do esquecimento, que atinge a velha guarda, mas com um toque de escolha pessoal e busca por propósito. Doutorzinho voltou valente da cadeia, hein? Desde 2014, o ator realizou uma mudança radical. Trocou os holofotes e o alto custo da capital por uma vida na roça, reclusa e discreta, em Teresópolis, na Serra Fluminense. Sem grandes dívidas que o levassem à pobreza extrema, a queda do status social e financeiro do passado foi compensada por uma nova vocação. Felipe Martins transformou a sua paixão em serviço, dedicando-se a dar aulas de interpretação gratuitas para jovens carentes. Ele se tornou um mentor, dedicando-se a formar novos talentos longe da pressão das grandes emissoras. No ex-galã, continua ativo nas artes, trabalhando com esculturas e planejando seu retorno aos palcos. A vida de Felipe Martins simboliza uma troca. O alto salário da televisão foi substituído pela satisfação de um trabalho social e pela paz de uma rotina simples. Ele é o galã esquecido pela grande mídia, que encontrou na reclusão e na educação uma nova forma de dignidade. Este que você vê agora
é o Paulo Guarnieri, filho do mestre Gianfrancesco Guarnieri. Ele foi um dos galãs mais célebres dos anos 80, consolidando seu nome em sucessos como Pompom Beijo Beijo e Vereda Tropical. Ele tinha a fama, a beleza e o status, mas não a paz. No auge, Paulo tomou a decisão chocante de abandonar tudo de uma hora para outra. E daí que não é fácil a gente ficar olhando a mãe da gente, se arrumando toda, passando perfuminho, só para mostrar para os homens que vêm à noite na cantina, né? Desiludido com a pressão e os bastidores da TV, e cansado da constante comparação com o pai, ele optou pelo anonimato. A sua reinvenção começou em Paraty, no Rio de Janeiro, onde abriu e administrou uma pousada, encontrando a estabilidade e o distanciamento da luxúria da vida artística, sem dívidas, sem escândalos e sem arrependimentos. Paulo Guarnieri representa o raro caso de um galã que não caiu. Ele simplesmente escolheu desaparecer. Uma vida reconstruída longe da fama, porque para ele o anonimato foi libertação. Davi Cardoso. Nascido José Darcy Cardoso, é um dos nomes mais emblemáticos da cultura popular brasileira. Aos 82 anos, ele carrega um título que marcou gerações: o rei da pornochanchada. Foram mais de 40 filmes nos anos 70 e 80, muitos deles sucessos de bilheteria, que transformaram o seu rosto em um símbolo do cinema nacional. Na televisão, a sua presença foi breve, mas marcante. Em Homem Proibido, em 1982, ele viveu o Paulo Villani, protagonista de um triângulo amoroso que mobilizou o público da Globo. Depois, retornou discretamente da Cor do Pecado em 2004, na sua última aparição em novelas da emissora. Pai de 2 artistas, o Davi Cardoso Júnior, ator e cantor, e a Thalita Cardoso, atriz e influencer. O veterano sempre manteve uma relação intensa com a família. No entanto, a sua vida seguiu um caminho que poucos imaginavam. Hoje, ele vive recluso no coração do Pantanal, em sua fazenda, às margens do rio Aquidauana. Ali, longe da fama e do burburinho das grandes cidades, ele administra a propriedade com orgulho e exibe um cinema particular construído no meio do mato, que ele mesmo projetou. Apesar do patrimônio, o presente é marcado por fragilidade. Em setembro deste ano, durante um evento em Ponta Porã, Davi Cardoso foi internado às pressas no Paraguai, após uma infecção generalizada causada por complicações da chikungunya. Ele passou por cuidados intensivos, enfrentou problemas de circulação e segue em tratamento, com fisioterapia e medicação intensiva em Campo Grande. A trajetória de Davi Cardoso é a do astro que dominou os cinemas, passou rapidamente pela Globo e escolheu a reclusão. Mas agora enfrenta, longe dos holofotes, a sua batalha mais difícil da luta pela saúde na velhice. Niltonico Pereira. Gravando! Já tá gravando, né? Mas devia ter avisado. Ele é um daqueles nomes que parecem ter atravessado toda a história da televisão. Desde os anos 70, a sua presença firme, a sua voz rouca e humor ácido o transformaram em um dos veteranos mais queridos da Globo. Mendonça, em A Grande Família, foi o personagem que o eternizou. Durante 13 anos, ele deu vida ao malandro rabugento, que se tornou parte do imaginário coletivo do país. Mas a sua trajetória vai muito além. Nos últimos anos, voltou à tela em Volta, Por Cima, interpretando o Seu Moreira. Ele já brilhou em tramas como A Regra do Jogo, A Força do Querer e A Dona do Pedaço. No cinema, ultrapassou a marca de 50 filmes, incluindo O Palhaço e Saneamento Básico. Fora das câmeras, no entanto, a história é bem diferente. Aos 76 anos, Tunico convive com trombose, diabetes
E recentemente enfrentou uma pneumonia que o levou à internação em novembro de 2024. Nesse ano, ele revelou estar se recuperando de 2 quedas na rua, uma delas com um forte impacto na cabeça. Ainda assim, segue trabalhando, lutando pela vida, sempre amparado pela esposa Marina Salomão. A sua vida financeira também carrega marcas profundas. O ator já admitiu estar praticamente falido. Dos 8 empreendimentos que tentou, bar, peixaria, agência de carros, brechó, todos faliram. Ele precisou vender parte da sua coleção de carros antigos para pagar dívidas e chegou a adiar uma cirurgia de R$ 25 mil por falta de recursos. Mas talvez o seu maior drama esteja na paternidade. Pai de 4 filhos, Tunico admite ter sido um péssimo pai para as filhas mais velhas. Hoje, ele tenta ressignificar a sua história através dos gêmeos Antônio e Nina, que nasceram quando ele já tinha 56 anos e que, como ele mesmo diz, o ensinaram a ser um homem melhor. A vida de Tunico Pereira é a de um artista gigante que continua de pé, apesar dos tropeços, dívidas e fragilidades. Um sobrevivente de si mesmo. Esse que você vê agora é o Eduardo Tornag, o galã de dança em 10 e a gata comeu. Ele fez a escolha mais radical. Abandonou a riqueza, declarando que dinheiro é veneno. Ele trocou o luxo por um voto de pobreza voluntário. Uma decisão muito difícil, especialmente para um ator que fez tanto sucesso quanto ele. Aos 74 anos, Tornag vive no Leme, no Rio, de forma propositalmente simples. Longe de qualquer função, ele se mantém ativo com aulas de teatro em presídios e comunidades carentes. A sua renda, no entanto, é precária e precisa ser suplementada por doações via Pix, um ato que revela a necessidade de ajuda para sobreviver. Ele se orgulha de ter trocado o sucesso midiático pelo ativismo cultural. Eduardo Tornag é o galã esquecido que escolheu o caminho da simplicidade e da arte partilhada, provando que é possível viver sem a fortuna da TV, mas ao custo de uma vida de subsistência. E o número 6. Cadu Moliterno. Ele foi por décadas um símbolo de galã da televisão brasileira. Surfista, carismático, presença constante nas tramas de sucesso da TV Globo. Conhecido por papéis como Juba, na série Armação Ilimitada, ele viveu o auge que muitos atores apenas sonham. Mas a história mudou em 2015. O ator teve o seu contrato com a Globo encerrado abruptamente enquanto gravava a novela Alto Astral. O personagem desapareceu da sinopse. O final veio de surpresa e Cadu entrou na situação de salário bom para zero, de uma hora para outra, como ele mesmo descreveu. A partir desse momento, a crise financeira avançou. Ele relatou que fez dívidas, acumulou incertezas e passou anos sem estabilidade na profissão. Durante a pandemia, a situação piorou. Mesmo depois de trabalhos na Record TV entre 2016 e 2019, a retomada não aconteceu. Em 2023, ele encontrou uma nova chance quando aceitou a peça teatral baseada em Augusto Cury, o que reacendeu a sua trajetória e o permitiu respirar novamente. Bem recentemente, Cadu Moliterno apareceu no reality show Power Couple Brasil, numa última guinada pela visibilidade que perdeu. Ficou em 6º lugar no final. A sua vida mudou muito, do luxo da fama para a urgência de se manter ativo e relevante, em meio à lembrança de que talento e sucesso não garantem uma carreira perene. A trajetória de Cadu Moliterno reflete o abandono da TV, o custo da fama e a necessidade de reinvenção, em público e na alma. Continuando então agora com o Rafael Cardoso. Ele fez parte de uma geração de galãs da Rede Globo, estrelando novelas de sucesso e conquistando o público com muito carisma e talento.
Mas em 2025, o ator chocou a indústria ao revelar que vive uma grave crise pessoal. Dependência tanto de drogas como de álcool. Álcool, droga, sim, E sexo. você falou até de sexo. Sim. Estou quebrado, falido, gastei todo o meu dinheiro em besteiras, erros de investimento e outras coisas erradas. Admitiu ele em entrevista. O reflexo da queda aparece em várias frentes: processos judiciais, dívidas contadas e saudades, explícitas da rotina de trabalho que chegou a ter. Apesar desse colapso financeiro e emocional, Rafael Cardoso não se resignou. Ele anunciou que está em tratamento psicológico, focado em cuidar da saúde mental, da espiritualidade e da reconstrução de sua vida. Estou fazendo tratamento psicológico. Estou cuidando do meu lado espiritual. Estou cuidando da minha saúde. Hoje, ele busca retomar o seu lugar na atuação. Não como o galã de antes, mas como um homem que enfrenta os próprios demônios e tenta dar a volta por cima. A sua trajetória é um exemplo forte de queda e tentativa de volta, que agrada ao público que já acompanhou os seus trabalhos nas novelas. E sempre se lembra do seu rosto nas tardes e noites da televisão. Eu estou ressignificando esses erros. Estou ressignificando esses traumas. A história de Rafael Cardoso é a de um talento que não caiu por falta de brilho, mas por desequilíbrios internos e escolhas devastadoras. E que agora encara a dor, a vergonha e o recomeço com coragem. E o Marcos Oliveira, o querido Bensola. A comédia de sucesso muitas vezes esconde alguns dramas devastadores. É dessa maneira que a família brasileira vai para o brecho. O inesquecível Bensola, da grande família por 13 anos, é o retrato mais chocante do tema pobre e esquecido. Em contraste com a família ficcional, o ator enfrentou uma realidade de abandono e miséria que o levou a pedir ajuda publicamente. Nos últimos anos, Marcos Oliveira revelou a sua luta contra a pobreza, agravada pela falta de trabalho após o fim do seriado. As dificuldades foram exponenciais. Ele acumulou dívidas e sofreu 2 ações de despejo, chegando ao ponto de precisar ir às redes sociais com uma mensagem de partir o coração. Tenho fome, me ajuda. O ator, que sofre de diabetes, viu a sua saúde piorar e criticou abertamente os seus antigos colegas de elenco, os acusando de ignorá-lo em seu momento mais vulnerável. Um abandono sentido profundamente por quem dedicou a vida a um projeto chamado A Grande Família. O seu último refúgio contra a tragédia veio em 2024, quando, com o apoio de amigos, ele se mudou para o Retiro dos Artistas, a casa que acolhe veteranos em situação de vulnerabilidade. Aos 69 anos, o eterno Bensola trocou o set de gravação de luxo pela dependência da caridade, simbolizando a crueldade da indústria com os seus ícones mais queridos e provando que o talento nem sempre garante a dignidade na velhice. Ele era o galã queridinho dos anos 80 e 90. Um astro completo que brilhou em Rock Santeiro e principalmente como Theo em A Viagem. Com dezenas de novelas e discos de sucesso, a sua carreira parecia inesgotável. No entanto, Maurício Matar não esperou ser esquecido pelo sistema. Em vez de lutar pelo ciclo implacável da fama, ele fez uma escolha radical. Abandonou os holofotes e a rotina frenética do Rio. Hoje, ele vive em Minas Gerais, onde administra o Haraskirk, uma propriedade dedicada à criação de cavalos manga larga machador. Longe das novelas da Globo, o ator declarou ter encontrado nos sons dos cascos e no campo uma nova vocação e uma forma de liberdade. Sem problemas de saúde graves ou notícias de miséria, ele é o exemplo do galã que saiu por escolha, redesenhando a sua história para priorizar a paz e a tranquilidade sobre o status de celebridade. E agora,
o dado do Lavela, galã da nova geração da TV Globo no início dos anos 2000. Ele teve uma carreira promissora, interrompida por um histórico de polêmicas que o encaixam no tema de galã esquecido por exclusão da própria indústria. O ator construiu a imagem de bad boy da mídia com trabalhos em novelas de sucesso e uma vitória em A Fazenda. No entanto, o rótulo de agressor após condenações pela Lei Maria da Penha contra Luana Giovanni e acusações recorrentes de outras ex-parceiras, como Viviane Saraiva, Marina do Lavela e, mais recente, a Marcela Tomaszewski, tornou-se o elemento central de sua vida. Essa fama custou caro. O dado revelou em entrevistas que perdeu trabalhos e dinheiro e que sua renda diminuiu absurdamente, enfrentando uma séria crise na carreira. Em 2018, ele chegou a ser preso por falta do pagamento de pensão alimentícia com uma dívida que se aproximava de R$200 mil. Seu patrimônio, como uma picape de luxo, foi penhorado pela justiça para garantir o pagamento de dívidas. Aos 45 anos, ele não está assim numa situação de pobreza extrema, mas a sua estabilidade é incerta. Hoje, ele busca a reinvenção através do veganismo, da yoga e de retiros espirituais na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, local para onde se mudou. O seu caso é de um ator que foi boicotado e abandonado pelo mercado, não por falta de talento, mas por um padrão de comportamento amplamente condenado e penalizado pela justiça. E o Mário Gomes, ele foi um dos maiores galãs da TV nos anos 70 e 80. Astros de novelas como Guerra do Sexo, Vereda Tropical, Gabriela, Anjo Mal e Tieta. Ele viveu o auge absoluto da fama, cachês altos, campanhas publicitárias, assédio do público e uma presença constante no horário nobre. Mas fora das telas, a sua história caminhou por um roteiro bem mais duro e é um dos casos mais citados no país, quando o assunto é da fama ao aperto financeiro. Após deixar a Globo, Mário Gomes investiu em negócios próprios, especialmente em uma confecção de roupas. O empreendimento, porém, não deu certo. Vieram dívidas trabalhistas e processos que se arrastaram por anos. Para quitar parte delas, a sua mansão no Rio de Janeiro, avaliada na época em milhões, foi leiloada pela justiça. Ele foi despejado. Sem o imóvel, o ator admitiu que chegou a viver de favor na casa de uma filha, até conseguir se reerguer, mas perdeu na justiça. Foi condenado a pagar R$923 mil em ações trabalhistas. E nesse mesmo tempo, fotos dele vendendo sanduíches na praia viralizaram na internet. Muita gente viu aquilo como decadência, mas Mário Gomes explicou em entrevistas que estava buscando uma forma honesta de trabalhar e sustentar a família enquanto reconstruía a vida. Tiraram foto de você vendendo hambúrguer na praia. É o X do Gomes. Ali. E faz outros bicos para complementar a renda. Na saúde, o ator enfrentou problemas sérios no coração, chegando a ser internado para tratar de complicações e reduzir riscos. Hoje, aos 72 anos, ele mantém uma vida tranquila ao lado da esposa e dos filhos, cuidando da saúde e vivendo com simplicidade. Não há sinais de riqueza, mas há estabilidade e serenidade. Um contraste enorme com o glamour dos seus tempos de galã. Na história do Mário Gomes, é talvez o caso mais emblemático do luxo à vida apertada. Um retrato de que a fama, por si só, não garante o futuro. É aquela história. É preciso saber viver. Esses 15 atores marcaram gerações e hoje levam vidas completamente diferentes. Tiveram muito dinheiro, mas não souberam lidar com as pressões da fama e da fortuna. Muita gente até consegue viver bem com um salário bem menor, mas outros simplesmente não conseguem administrar a vida financeira. O que você acha dessa situação?
Deixe o seu comentário aqui embaixo e diga a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Participe, deixe o seu like e inscreva-se aqui. Até o próximo vídeo.